O monstro roxo com chifres cai no chão sem força. Ele mal se move e olha para o cara na frente dele, que segura um silêncio em silêncio e diz a ele que ele, o herói, o derrotou. É impossível. O cara mantém a espada nas costas. Sparks aparecem. Ele diz a ele que sofreu muito tempo. O rei demônio Meline, um pilar da luz, atinge sua espada e o rei demoníaco diz ao cara que isso não é tudo. Após sua morte, os reis demoníacos virão para ele. O protagonista usa o calibre Ragnaro e ataca o rei demônio, que grita com dor e anuncia que isso é uma luta eterna. O cara está ajoelhado olhando para o buraco no telhado, pensando que isso é. No final, ele conseguiu apaziguar o rei demônio. Se esse fosse um dos jogos de RPG que o cara jogou, os créditos já estariam passando. Alguns anos atrás, eles o chamaram da Terra como um herói e agora ele finalmente está livre. O garoto está feliz por causa disso. As pessoas olham para ele dizendo que a vitória dos corajosos no reino de Agimano finalmente chegou. O protagonista Soto caminha com seu grita que o herói retornou vitorioso. O grande herói Soto, com seus companheiros atrás dele, sorri. Até o próprio rei Zamacel primeiro, se alegrar na chegada do grupo de heróis e diz a eles que, graças a eles, este mundo foi salvo. O rei se aproxima do protagonista, coloca as mãos nos ombros e informa que ele tem direito a uma recompensa especial, especificamente sua filha. O cara parece desconfortável. O rei diz ao garoto para se casar com a princesa Trapi. A garota, naquela época, está sentada com um rosto de nojo, mas quando vê o herói, ela começa a sorrir docemente. A garota pega a mão dela e propõe tornar o rei num lugar melhor juntos. Em um tom sombrio, ele diz que, com a arma mortal dela, e ela, a princesa, levanta as mãos e anuncia que ele e ela, à frente do reino, se juntarão a este mundo. Os cavaleiros com armadura parecem surpresos. Todo mundo começa a gritar para viver o reino de Gimeno. O protagonista acha que as pessoas estão completamente encantadas e que parece que a história deve terminar com um casamento com a princesa. Mesmo que seja apenas uma princesa, mas muito respeitada. No entanto, o protagonista faz um gesto alto e pergunta se ele pode retornar ao seu mundo. Então as meninas e o rei sorriem com malícia. O protagonista se lembra quando ele se sentou na cama para jogar videogame. Agora ele acha que não pertence a este mundo. Um dia eles simplesmente o ligaram aqui, bem, dizendo que ele agora era um herói. Eles o enviaram para matar o rei demônio e o jogaram sem piedade. O rei se ofereceu para pegar esse graveto e lutar contra o rei demônio. Até a princesa o chamava de Feno. Todos os dias que ela não fazia nada além de lutar, estava cansada daquela vida. O rei olha para ele e suspira. O rei o lembra do que ele já havia dito a mágica que o trouxe aqui é a primeira perna e não há como voltar. Ele se arrepende de informá-lo de que não há como devolvê-lo, e o garoto se sente desconfortável. O país dele é forte graças aos heróis. Portanto, faz sentido criar uma maneira de devolvê-los. O garoto entende que é inútil. O rei diz ao protagonista para esquecer isso e se casar com Tropia. Juntos, eles tornarão um reino grande. A garota está sorrindo. O protagonista entende que ele foi enganado porque nem sequer pensou em mandá-lo de volta. No entanto, ele realmente quer voltar à Terra. O protagonista se lembra daqueles tempos, do telefone, dos jogos online, do combine, quando ele foi jogado na cama comendo doces, virando gacha. E então ele acordou de manhã pensando que estaria atrasado para as aulas, olhando pela janela de seu quarto. Então ele costumava lembrar que havia terminado a escola e não havia encontrado trabalho. O garoto ri nervosamente. Não houve preocupações. E ele diz que quer voltar, mas o rei e a princesa ficam em silêncio. O garoto pensa que, se ele está preso aqui, o que estará acontecendo na Terra? O rei diz que ele entende perfeitamente, mas que tal se comprometer com a princesa? A garota o chama de lixo e o rei pergunta se ele está falando sobre ele. O protagonista pensa que não há como se divertir. Não há mangá ou anime. Sua série favorita provavelmente já terminou. O rei diz com um sorriso que nada pode ser feito. O rei vai aos cavaleiros e pede que eles ouçam, e agora eles devem começar a preparar o banquete. Eles obedecem e fogem. Se o rei anuncia no banquete que o herói Soto está comprometido com a princesa, ele definitivamente não pode recusar. O garoto entende que eles querem colocá-lo antes do consumado. Mas isso não permitirá. O garoto foge, mas alguém o para. A princesa, zangada, pergunta o que ela acabou de fazer, porque era um sinal de desrespeito. Ele pergunta se está de alguma forma infeliz com ela. Ele olha para ele e o garoto fecha os olhos pensando que Tropia não é uma pessoa má. No entanto, a garota pensa que, se ficar muito difícil, ela poderá cortar as pernas.
Enquanto eles tiverem heróis, o resto não importa. Ela protegerá este país. O garoto fica impressionado com seu olhar aterrorizante e pensa o que dizer. Ele se vira para ela. O protagonista diz a ele que tudo isso é impossível. Por razões fisiológicas, a garota de repente olha para ele contendo raiva. Ela está furiosa, mas o garoto pensa que agora vai entender, pedir desculpas e sair. O rei informa a todos que o herói parece escapar. Você tem que pegar. Alguém usa uma tempestade mágica e outra uma rede mágica. O protagonista preso na rede pergunta que tipo de impedimento é isso. Comparado aos ataques do rei demônio e de seus generais, isso é uma brisa leve. Uma garota com uma faca enorme se aproxima dele e o garoto observa que sua aura é igual à do rei demônio. Fugir dela. O protagonista usa o movimento rápido Magic Vedes e cruza a parede voando muito longe. O rei, percebendo que ele escapou, diz que você precisa persegui-lo. A garota entende que ela escapou. No entanto, ele promete que fará seu herói Soto. Ela olha para o buraco na parede. O protagonista voa do ar dizendo que achava impossível voltar à Terra. O herói que derrotou o rei demônio escapou do reino. Talvez este seja o começo de suas aventuras. Se você concluir um RPG antigo, isso também é possível lá. O garoto olha para baixo e vê um rio. Pensando que você precisa descansar, use magia da neutralização e caia. No entanto, ele cai diretamente no solo, observando que tem problemas com a precisão do controle mágico. Se eu tivesse um nível mais baixo, certamente teria morrido. Ele se levanta e pensa que talvez eu deva beber um pouco de água. Agora ele acha que é muito limpo, mas alguém o para. Uma garota com chifres diz a ele que essa água não pode beber. Primeiro você tem que filtrá-lo e depois fervê-lo, mas você está surpreso que ele a bebeu de qualquer maneira. Naquela época, cai no chão devido à dor no estômago. O homem de ogro pergunta à garota o que aconteceu com Katrina. Ela diz algo ruim. O homem pergunta ao garoto se ele bebeu a água do rio. Ele diz que é muito possível. Eles não sabem o que isso contém. A garota vai procurar ervas para remover o veneno. O protagonista só comprou água e bebeu até agora. Então eu não fazia ideia, mas agora você aprendeu. Ele se levanta e usa magia de neutralização de veneno para si mesmo. O homem olha para ele e diz que é incrível. É um mágico? Eles não deixarão de ter problemas se os perseguidores descobrirem que o garoto está aqui. O protagonista sorri e diz que é apenas um cara que sabe fazer magia. O ogro pergunta a ele sobre a capacidade de fazer magia. O garoto entende que o homem não é hostil, mas ainda deve ter cuidado. O homem olha cuidadosamente. A garota volta correndo com ervas nas mãos, dizendo que encontrou um antídoto. Ambos olham para ela surpresa. Ela pergunta ao garoto se a dor no estômago já passou. Ele quer dizer que usou magia, mas nota as feridas em suas mãos. O garoto finge se sentir mal e pede que ele dê a ele a grama com urgência. Ele come e diz que o ajudou. Ele simplesmente o salvou. A garota pergunta se essa grama age tão rápido. Ele diz que é uma pessoa que obtém alívio imediato da medicina. De qualquer forma, ela está feliz por se sentir melhor. O protagonista observa que ela foi ferida por causa dela e toca a mão. Ela diz que é apenas um arranhão. Não é sério. No entanto, o protagonista usa a cura instantânea mágica de recuperação, após a qual as feridas são curadas. A garota olha para ele surpresa e começa a admirar que ela pode usar magia, enquanto ele diz que só faz um pouco de magia. Pense que, se sim, então eu não precisava de ervas porque há mágica para neutralizar venenos. Mas ele nega. Ele mente dizendo que é o tipo de pessoa que às vezes não pode se livrar do veneno. De repente, o homem significa algo. O ogro pergunta ao garoto se ele agora vai a algum lugar. O protagonista pede que o ouça bem. O protagonista começa a agitar os braços dizendo que, na realidade, ele só vagueia sem rumo. Os ogros parecem confusos. De repente, os três começam a rir alto. O homem diz que, se ele deixar o garoto sozinho, ele come um fungo venenoso e morre, então o convida para sua casa, mas precisará de sua ajuda. O protagonista pergunta a ele com um sorriso se ele não tem medo de convidar alguém que vê pela primeira vez. E de repente, o homem o agarra pela cabeça. Ele coloca a mão e diz que alguém diz que bebeu água do rio e se mexeu com a dor da dor que o garoto não concorda que a menina diz que seu pai é muito persistente e autossuficiente. O protagonista sente. O protagonista, sorrindo, diz que a autossuficiência é uma qualidade que ele precisa para sua nova vida. O garoto estreita a mão do homem e diz que ficará feliz em ajudá-los. Ele é o lenhador Brecht e sua filha, Catherine, está ao seu lado. O protagonista significa que ele é um herói. Mas ele para e muda de ideia. A garota olha para ele curioso.
Ele reflete sobre o fato de que renuncia ao seu status como herói e de agora em diante ele viverá uma vida longe das batalhas. O garoto anuncia em voz alta que é Otto, que vai à montanha pela primeira vez. Ele está muito feliz em conhecê-los. Catherine também está feliz em conhecê-lo, assim como seu pai. Então, os três avançam juntos. Uma nova vida tranquila começa. O garoto fica impressionado com o primeiro cogumelo. Catherine diz a ele que ele é mortal venenoso. No meio da floresta, há uma casa de madeira. Em seguida, uma sobrancelha com um machado. E assim a nova vida tranquila do protagonista começou. Ele pergunta o que ele deveria fazer, e Catherine ri percebendo quão nervoso Soto é. Bros aponta para um toco e pergunta se ele já deixou lenha. Soto, atencioso, diz a ele que ele o viu no anime, mas o homem não entende o que é isso. O homem pede ao garoto que observe com cuidado e mostra como a madeira sai facilmente. O protagonista diz que ele era incrível, mas o homem o nega. Agora o garoto quer tentar. Ele só tem a ferramenta perfeita. Retire sua espada. É o calibre X Ragnaro da espada sagrada, uma folha que os deuses criaram para apaziguar o rei demônio. Você pode criar um raio mágico. O homem pergunta-lhe surpreso se ele vai deixar madeira com uma espada. O protagonista simplesmente tem que tentar. Para ele, deixar um porta-malas é como cortar tofu macio. O protagonista levanta a espada e dá um golpe, da qual uma onda de choque que vai diretamente para a montanha e a corta, deixando todos em choque. Bros cai no chão e Catherine grita. O garoto de maldições e observe que a garota desmaia. No entanto, ele consegue pegá-la em seus braços e fica impressionada com o quão macio ela é e o quão agradável ele cheira. A garota, já consciente, pergunta o que aconteceu, e ele diz que é simplesmente mágica temporária do contratempo. O protagonista rebobina um pouco o tempo. Então Brust comenta que ele tem a sensação de que algo aconteceu há um tempo. O protagonista pensa que, na realidade, as habilidades e a equipe aprimorada não têm utilidade na vida cotidiana. Pegue um machado e diga que vai se vingar. Pregue o machado em uma árvore e parte do porta-malas, mas as duas metades voam diretamente para os olhos, fazendo-a gritar. Catherine olha para ele chocado, mas ele diz que está tudo bem, o que não o afeta. A garota está atordoada. Bruce diz que isso acontece com iniciantes. Eles colocaram muita força. Você pode deixar madeira mesmo com a força de Catherine. A garota pede ao garoto que observe. O protagonista pensa que, na casa de Brust, onde ele e sua filha fazem tudo, certamente eles podem administrá-los. A garota começa a madeira com sucesso e o protagonista fica surpreso. Ele diz a ele que foi incrível e que cheira delicioso. Bruce o abraça com o braço e, sorrindo, pergunta se ele está bem. Catherine corre para o quarto dela. Ele quer dizer outra coisa. O menino ouve para ele. O homem diz que é realmente a primeira vez que ele fala muito com um recém-conhecido. Ele gosta de pessoas como ele. A garota pede ao pai para parar, mas ele apenas ri. O protagonista está feliz que o homem diga que pessoas gostam dele. A garota diz que vai cozinhar algo. O homem olha para ela e feliz por ter feito um amigo de sua idade. Ele se vira para o garoto e pede que ele esteja na companhia enquanto estava lá. O protagonista levanta o punho e diz que cuidará dela e que ele pode aprender muito com Catherine, especialmente para cortar lenha. Depois de um tempo, já há uma pilha de lenha atrás do protagonista que continua trabalhando com outro porta-malas. Após alguma prática, ele dominou o corte de madeira. Era como enfrentar um monstro de alto nível. Então, a madeira pode se tornar carvão. É usado para cozinhar, aquecer e aquecer a água. O protagonista sorri e diz que é interessante que, embora ele tenha deixado o título do herói, ele continuará se desenvolvendo como um novato em lenhador. O homem pergunta sobre o título do herói, mas o garoto não diz nada. Rusto olha para a madeira e diz que eles têm o suficiente agora. O garoto fez um ótimo trabalho. Então ele mostrará outros usos da madeira. O protagonista, sorrindo. Pense que essa vida tranquila e desconhecida não deixa de surpreendê-la. Ele sorri enquanto pega um porta-malas e pensa que tudo isso parece um desafio. Fora do escuro. Existem 3 pratos de comida à mesa. O protagonista fica surpreso ao ver arroz cozido. Ele começa a comer muito rápido e diz que achou que em um lugar tão remoto havia apenas carne. A garota pergunta como ele come tão agilidade. Então ele mostra o prato vazio e pede mais. Ela aceita. Bruce diz que parece gostar das especiarias que Catherine colocou. O homem diz para ele se apressar. Hoje estou af. Se Soto não estivesse aqui, eles o racionam por 3 dias. Mas agora eles vão comer. A garota pergunta se o javali era grande o suficiente. A carne fresca é melhor para ensopado. Catherine diz que o caldo e a gordura não são desperdiçados. Vapor do prato. O garoto acha que Catherine cozinhou a carne tão deliciosa que cheira a um animal.
Coma rápido, pensando que as ervas lhe dão um aroma muito peculiar. É muito rico. O protagonista pede mais. O homem diz que existem 7 pratos, mas que ele não achava que poderia comer tanto. Soto explica que é necessário muito esforço, tudo para magia e habilidades. O garoto diz algo em uma língua desconhecida para Catherine e depois explica que em seu país isso significa obrigado pela comida. Ele era muito rico. A garota diz a ela que ela agradece por comer tudo. Desde que Soto chegou a este mundo, ele aprendeu muitas coisas importantes. A garota o vê andando com um prato e pergunta se ela procura mais. Ele diz que quer lavar a louça. Ela diz a ele que há um barril de água lá fora. O garoto sai para procurar o barril. Pensando que é muito escuro, apenas a lua brilha. Ele anda pela rua escura e olha para o céu, para a lua que ilumina tudo. Alguns dias atrás, ele derrotou o rei demônio. Hoje ele chegou ao palácio e imediatamente fugiu de lá. Lave os pratos, olhe para a porta e agora sente-se à mesa com uma família de ogros. Depois de comer cozido até ficar cansado, a vida de Soto continuará. Mas tudo começou com sua invocação para este mundo. A garota de repente se vira para Soto, que olha para a pergunta dela. Ela diz que eles já encheram a banheira. Vai ir. O protagonista está surpreso. Corra feliz dizendo que é claro que ele irá agora. Mas a garota diz que a água deve primeiro aquecer. Soto diz que, se houver água para lavar a louça, haverá para o banheiro. Eles a aquecem com lenha. A garota vê que é um bom método. A missão de aquecer a água para o banheiro começa. O protagonista pede que ele cuide dele. O homem percebe sua determinação. O garoto ri e diz que mostrará como fazer facilmente um trabalho tão difícil. A garota deseja sua sorte. Ele diz que lá vai. Pegue a lenha que ele cortou. Em seguida, olhe para o fogão com perplexidade e pense que ele entende por que está deprimido. Mas não é o banho de madeira? Então, por que você não queima? De repente, ele percebe que abaixo há uma caldeira de ferro onde a água ferve. Assim que a água esquenta, eles abaixam uma escova de madeira. O garoto se maravilha que tudo isso acontece ao ar livre. É muito atmosférico. Prestes a derramar a água, elevar um recipiente enorme, adicione lenha e carvão para ligar. Então ele usa o Startesmal Fire Magic, que ele chamou dessa maneira. Soto sorri ao ver que a madeira começa a queimar. Brilhante, a água começa a esquentar. Enquanto isso, a garota entra na banheira apenas com uma toalha. O garoto pensa que para que ele não aqueça muito, ele deve assistir ao fogo. Agora você pode se gabar de suas habilidades de herói. Entenda que neste momento não é um herói. Mas Soto a caldeira. A garota entra na banheira e diz que é muito quente. Desça mais e diga que é ótimo. Ele adora tomar banho na banheira. Para o protagonista, essa cena cheia de orgulho. Ela diz que a água é perfeita para que ele tenha talento para isso. Ele diz que o garoto ainda está aquecendo a água com fogo. Então, a garota diz que está muito quente e ele pede para esperar um segundo. Use frio mágica de refrigeração. Ela diz que agora está muito fria. Ele olha para cima e vê que a garota se levanta, completamente na vertical. O garoto a observa e pensa que, como ela suspeitava, as meninas ogro têm curvas muito boas. De repente, a garota grita e exige que ele anda. Ele prega os dedos nos olhos. O garoto cai no chão segurando os olhos. Ela diz que é pervertida e sai. O garoto viu algo bonito e o manterá em seu coração com capacidade de memória. De repente, o pai da menina aparece e diz que ele é o último a tomar banho, então ele deve ir primeiro. O garoto olha para ele em choque. O protagonista acorda em uma casa, em muito feno, e olha para cima, percebendo que há um teto. Estique sua mão. O garoto joga água em um palangana e diz que o tempo aqui é sempre bom e não há monstros por perto. Em seguida, começa a lavar com aquela água. Um feliz Soto comenta que isso é civilização, como estar de férias em um acampamento. Gus está de pé segurando um jugo e diz a Soto que ele acordou cedo. O garoto deseja-lhe bom dia e observe o cubo. O homem colocou o jugo em seus ombros e diz que ele procurará água, porque deve ser preenchido todas as manhãs até que o grande barril esteja cheio. Você tem que ir e voltar várias vezes. O garoto pensa e começa a elaborar algo. Reflete que, se ele usasse o Inventuri Sotorage Magic, ele poderá coletar toda a água de uma só vez. Então pare de pensar sobre isso e pede a Bruce para dar a ele outro desses garfos. Gus diz que Catherine tem outro. Com a ajuda mágica, o protagonista pode terminar em 2 segundos, mas seu objetivo é aprender uma vida tranquila. Você deve confiar em sua própria força. Então, o garoto também colocou o jugo nos ombros. Ele diz a si mesmo que as habilidades do herói nunca são usadas. O homem ouve isso novamente e pergunta sobre o herói.
mas o garoto diz que não é nada, que agora é o Soto, o aguador. Eles chegam a um lago e o protagonista fica surpreso por ser o mesmo rio onde se conheceram ontem. O homem pega a água e o protagonista pergunta se ele é venenoso. Você sabe como coletar água potável aqui? O homem, enchendo um cubo, responde que eles não sabem. Eu já tinha ouvido falar que você deve primeiro fervê-lo e só então usá-lo. No entanto, a água potável estraga em um dia, então eles o preparam diariamente. Ele a transporta e Catherine a ferve. O protagonista fica impressionado com a distribuição do trabalho e os comentários de que a vida pacífica é incrível. Mas Bruce diz a ele que ele está exagerando. O garoto enche um barril de água e diz ao homem que, entre os dois, eles coletaram muito. Brosta sente e diz que não é mais necessário. Até hoje, ele fez tudo sozinho. O garoto, feliz, diz que agora ele se tornou 20 vezes mais eficiente. O homem pensa nesse número e diz que é muito alto. O garoto pensou que tinha modéstia suficiente, mas parece que ele estava errado. 0 é sem dúvida muito. O protagonista se dirige ao busto como mentor e pede que ele faça o que quer fazer mais tarde. O homem pergunta sobre o mentor. O garoto diz que todo esse tempo ensina a viver de uma nova maneira. O homem diz que é um mau mentor e Soto o chama de modesto. O protagonista preenche os cubos e propõe retornar. O homem apoia ele e o garoto pergunta: o que acontece? O homem diz a ele que, apesar de sua altura, é muito forte, porque para levantar baldes cheios de água, são necessárias pernas fortes. O garoto diz que simplesmente tem um nível alto. No entanto, Bros não entende que o nível precisa fazer, pois simplesmente tem uma força física impressionante. O protagonista percebe que Bruce e Catherine não sabem que cada pessoa tem seu próprio nível, pois o conceito de nível não existe neste mundo. Bros acaba sendo nível 15. A capacidade que o garoto obteve aqui pode ser chamado de reconhecimento de nível. Ele notou o nível de todos aqueles que viram. Graças a isso, ele foi capaz de se desenvolver com eficiência. Ele se lembrou de um vídeo sobre treinamento. Um garoto perguntou ao outro se ele não tinha o valor do treinamento como aquele cara. Ele argumentou, porque acabou jogando cansaço uma vez a cada 3 dias. O protagonista pensa que atingiu o nível máximo, obteve muitas habilidades e poderia exceder os limites do possível. Ele até derrotou o Rei Demônio sozinho. Agora é grátis. Ele tinha colegas, mas o nível deles, ou melhor, seu esforço, permitiu que eles atingissem seu limite. O garoto se lembra de seus companheiros de equipe. O protagonista olha para a garota abraçando o garoto e se pergunta quando eles começaram. Ele percebe, irritante, que ele também teve uma chance, mas provavelmente era muito inexperiente na época. Bruce pergunta por que ele coloca esse rosto. O protagonista assusta e pede desculpas. Eles são apenas memórias ruins. O homem diz que muitas coisas acontecem na vida, então ele não perguntará. O protagonista concorda. Bros diz a Soto que, embora pareça jovem, ele tem um olhar muito perspicaz. Soto pergunta por que ele só sente que realmente vive agora que perdeu tudo. E isso estava pensando. O homem se aproxima dele por trás e toca as costas. A garota segura uma cesta nas mãos e cumprimenta seu pai e Soto, dizendo que o café da manhã está pronto. Eles estão felizes com a mesa. Catherine diz que serviu mais, especialmente para Soto. O protagonista está surpreso. Ela sorri docemente e ele acha que seu sorriso aquece seu coração. O protagonista se despediu de seu passado e recebe o futuro. Ele deseja-lhes um bom benefício e começa a comer, prova a comida e diz que é delicioso. A garota pede que ela coma tudo o que pode. O homem diz que ainda está tão ágil como sempre. Parece que a dieta aqui é baseada em batatas, mas o ensopado e o pão que Catherine preparou são muito bons. E agora o protagonista começará a missão principal, comerá o panecilo. Ele diz que a primeira coisa a comer é prepará-lo. Ele se pergunta o que será feito, se fosse trigo e depois amassar em massa. O homem se dirige ao protagonista. Catherine assina o garoto para ir com ela para cavar batatas. O garoto corre dizendo que fornecer comida é uma prioridade. O homem diz que eles definitivamente precisam ir, que agora tem mais bocas para alimentar. O garoto diz que cozinha maravilhosa. Caterina, algo que se consciente. Ele diz que eles são apenas batatas cozidas. O protagonista sorri e acha que ele é muito bonito. Bros pergunta se eles o convenceram. Ele dá um toque nas costas e o pé do garoto deixa uma marca no chão. O busto ficou surpreso esta manhã o quão forte é. Ele diz que só treinou muito. O homem avisa que, se ele continuar, cuidadoso, Catherine se apaixonará por ele. A garota fica com raiva de seu pai, bate nele e grita que não é assim. Os golpes fazem o chão tremer e o protagonista pergunta se essa é a força dos ogros.
A força dos ogros é várias vezes maior que a dos humanos. Então, Bros é provavelmente tão forte quanto um búfalo. Devido às suas habilidades físicas excepcionais, eles podem até viver em lugares remotos. O protagonista de repente se pergunta por que esses dois vivem nessa seção. O garoto diz que é hora de cavar batatas. Pegue uma pá. Pense que é melhor viver aqui e não chamar a atenção. Se eles encontrarem, você não poderá evitar problemas. O herói que salvou o mundo se tornou um fugitivo e também quebrou seu compromisso com a princesa. A princesa espirra naquela época e pede para entregar essa carta ao chefe da guilda. O homem diz a ele que talvez ele deva descansar. Ela pensa que absurdo é isso. A política externa e o que acontece no interior é incompreensível. Eles estão à beira da falência. Como eles podem relaxar aqui? A princesa diz que se esse Soto estivesse aqui, o problema não estaria andando, mas simplesmente começaria a ameaçá-lo. A garota pega a caneta irritada e diz que é uma idiota. Agora que o garoto pensa, há algo assustador na princesa. Seu instinto diz a ele que ele usaria como uma ferramenta. A garota desenha um menino e pensa nele. Então, a colheita já foi coletada. O protagonista pega um vegetal e diz que poderia fazer algo como teruro com ele, porque você pode comer cru. A garota diz a ela que de alguma forma. Isso é venenoso. Catherine diz que o veneno só pode ser removido com batatas ferventes várias vezes ou deixando-as por uma semana. O protagonista fica surpreso com o tempo que leva. Soto acha que há tantas coisas venenosas neste mundo e que ele o comeu esta manhã. Eu definitivamente não poderia sobreviver aqui sozinho. O protagonista pega a mão de Catherine e diz a ele que ele tem apenas gratidão a Bruce e ela. A garota diz que não merece sua gratidão. Então ele ri timidamente e o garoto acha que é bonito e também tem batatas enormes. O protagonista pergunta se, tendo comprado tantas, as batatas terminarão. Bros explica que ele não se preocupa, que, se eles partirem por um tempo, crescem novamente. Soto entende que eles dependem apenas da natureza, mas isso acontece com uma colheita estável. Pergunte a Bros se ele tentou cultivar batatas doces. Ele diz que seria bom. Quando o garoto pensa em uma vida pacífica, trabalhar no campo imediatamente vem à mente. Na verdade, Bros já tentou. Mas toda vez, javalis arruinavam tudo. Soto pergunta se ele é o mesmo ensopado. O homem responde afirmativamente. O garoto diz que seria ótimo ter uma fonte estável de comida. Ele pensa. Ele diz que, se eles cultivarem o campo e eliminarem javalis, eles receberão carne fresca e colheita. A garota fica surpresa que ela artear o campo. O protagonista se sente feliz e pede para deixá-lo em suas mãos. Ele fará um campo que resistirá à invasão do exército do Rei Demônio. Em seguida, seu sonho se tornará realidade. A garota pede dormir. O garoto diz que quer comer muffins, mas ele não tem ideia de como fazê-los. O homem e Catherine dizem que também não sabem. Bruce diz que não será fácil. O garoto diz que uma longa viagem começa com um passo. Catherine diz que também o ajudará. O primeiro passo para preparar os ingredientes para os rolos é criar um campo perfeito que o garoto anuncia feliz que é hora de começar. Primeiro, ele se chama Herói, mas depois Soto, o fazendeiro. O homem diz que, desde que decidiu fazer um campo de batata, ele pode usar o enredo que antes. O protagonista está muito surpreso. No entanto, os javalis já fizeram o seu próprio lar, mas é melhor do que cortar a floresta novamente. O garoto diz que isso ajuda muito. O protagonista pensa por onde começar. Olhe para os buracos e pergunte se os javalis fizeram quando chegaram ao campo. Então Bruce os derrubou e os javalis se tornaram ensopado. O trabalho de Bruce não será em vão. Tudo neste mundo está conectado. O protagonista pega uma batata e pergunta se é uma batata normal. Bruce diz que uma vez comprou na cidade. Esta batata é resistente e quase foi distribuída. No final, ele só podia cultivar batatas finas. Mas mesmo aqueles que comeram os javalis, o homem diz que manteve alguns tubérculos. O garoto pergunta se eles são tão importantes para ele. Ogros são caçadores por natureza, não agricultores. Então eles confiam nele. Soto, o fazendeiro, leva com alegria e surpreende uma cesta de batatas. Ele percebe que eles parecem mais um tubérculo normal do que uma batata doce. Então comece a rir. Soto entende que é hora de usar sua habilidade de herói. Foi completamente inútil na batalha contra o Rei Demônio, mas agora chegou a hora. Agite sua batata. O garoto usa suas primárias aulas de jardinagem. Esse conhecimento vem de outro mundo. Experimente tudo o que o ensinaram. Corte as batatas. Pense no quanto você quer batatas fritas se a água for feita na sua boca. No entanto, ele entende que não é assim. O tubérculo deve ser cortado em pedaços para aumentar o número de surtos.
Se permanecer inteiro, eles crescerão mal. Esse foi o erro de Bruce. Então o protagonista começa a trabalhar, evoca algo com a mão e começa a girar usando a magia de corte, o cortador de espaço. Em seguida, use o cortador para deixar a batata em vários pedaços. Se você não tomar cuidado, pode rasgar o espaço e destruir o mundo por acidente. Se Soto usar a magia com cuidado, sua vida será normal aqui. A garota percebe. Olhe para a casa surpresa e o protagonista usa a mágica temporária do revés e propõe voltar. O protagonista pergunta à garota o que aconteceu. Por que seria melhor se ele não se aproximasse tão silenciosamente? Ela pergunta se ela cortou as batatas. A magia que lhe permite não notar inimigos ou fechar aliados, campo automático, sempre o usa inconscientemente, mas não detectou a presença de Catherine. O protagonista pensa nessa garota. Ela diz que trouxe um lanche para ela. O protagonista agradece à garota. Ela deseja seu bom trabalho. O protagonista fica impressionado com o tipo de Catherine e acha que gostaria de se casar com ela. Ele segura uma panela nas mãos, que já é velha. Portanto, quando terminei de comer, ele o quebra e espalha os fragmentos nas proximidades, porque cuja barra é feita fertilizará a terra. A garota indica o chão com a mão. Catherine também diz que seu pai fará uma panela nova. O garoto examina o pote e pergunta se Bruce fez tudo isso. A garota admite que às vezes parece que tudo é possível. Ele até costurou roupas com as próprias mãos. Ela os verifica. Além disso, isso claro é o trabalho de seu pai, mas, na realidade, todos eles tiveram que fazer isso sozinhos. Ela fica de volta ao garoto, que diz que deve ter sido difícil, mas o protagonista anuncia feliz que agora existem 3, então eles terão 10 vezes mais força. A garota pensa no número 10 e de repente começa a rir. O garoto fica lá, irritante. A garota levanta as mãos de alegria e diz a ela que, quando ele diz isso, parece que, sem dúvida, alcançarão isso. Como assim? Ele não pode perder antes de Soto, ele tem que voltar ao trabalho. Ele deseja-lhe sorte com o campo. O protagonista, com a panela na cabeça, pede que ele confie nele. A panela está vazia. O garoto comeu tudo e diz que a Cron's Kitchen é simplesmente incrível. Está transbordando de energia. Então ele aponta com o dedo e diz que agora é hora de cultivar a terra. Use magia para marcar o local que deve arar e jogar lá um pote de barro. O protagonista usa a magia do terremoto tremor, após o que a terra no cubo marcado começa a se mover. Então ele controla sua magia e faz isso pouco a pouco. Assim, obtenha um campo. Em seguida, plante as batatas a uma pequena distância uma da outra. Coloque o tubérculo no buraco. Ele comenta que as aulas de jardinagem primárias não devem ser desperdiçadas. O garoto ri e toca o rosto com um dedo sujo, deixando uma marca. Ele anuncia feliz que, por enquanto, Soto é o fazendeiro de batata. A noite cai. Soto dorme em leno roncando. De repente, ele acorda quando escuta um chiado. De repente, ele se levanta que os ladrões de batatas chegaram. Use Vis Speed Magic. Aparece ao lado de suas camas e vê 2 javalis. O garoto diz com raiva que, como alguém que quer desenterrar batatas, ele se aproxima do campo. Ele saberá imediatamente. É a magia dos alertas de Aiden. Ele aquece as mãos e se aproxima do javali furioso, dizendo que ele não pode lhe dar sua colheita. O javali se prepara para lutar. Vários javalis se juntam contra ele, o que o surpreende. No entanto, todo mundo para de repente. Tudo porque o garoto usou a magia de interromper o espaço Cramps, o que garante que, para que as batatas brotam bem, a terra deve permanecer macia. O protagonista descansa a mão no javali selvagem e levanta a perna. Usando a magia da levitação feder, ele os levantará. O garoto se prepara para bater e diz aos javalis que a lei da selva é muito cruel. Blatos e javalis são ouvidos, após o que o garoto fica em frente aos animais caídos e diz a eles que amanhã haverá churrasco. O protagonista diz que a carne deve sangrar primeiro, mas talvez use o Inventuri Sotorage Magic. Um buraco negro aparece no ar, do qual ele coloca a mão. Então ele joga as caixas dentro e diz que o tempo não passa dentro do armazenamento, para que a carne permaneça fresca. O garoto volta para casa e pensa em como uma cerca que resiste aos ataques de ladrões. Mas isso pode ser perigoso para Bruce e Catherine, por isso é melhor ele cuidar de tudo. Ele ocorre e a primeira coisa que faz é trazer água e depois começar a comer. Durante o café da manhã, o protagonista diz que os javalis chegaram ao campo na noite passada. O homem fica surpreso e diz a ele que ele teve muito sorte. No entanto, o protagonista levanta a mão e diz a eles para não se preocupar, porque ele já a resolveu. O homem fica surpreso ao resolvê-lo, já que Bruce nem ouviu nada durante a noite. O protagonista afirma orgulhosamente que a coisa não é um caçador ruim. Eles podem chamá-lo de assassino de javalis.
Bruce e Catherine riem porque Soto muda de apelido todos os dias. Então o homem pergunta o que acontece com os javalis, por que você precisa cortar a carne o mais rápido possível. Os três vão juntos e o protagonista diz que quer mostrar algo a eles. O garoto abre seu espaço mágico, onde as caixas caem. Soto explica que é mágica de armazenamento que ele inventou. Seu nome é Inventory. Os dois ficam surpresos, porque é muito caro. Soto afeta que outra pessoa pode ter o mesmo Inventory. Bruce diz que, uma vez ele viu um em uma oficina com esse mesmo nome. Quando o garoto foi matar o rei demoníaco, ele tinha apenas um graveto e nem sequer falava sobre uma loja cara. Ele pediu uma faca de cobre e uma erva medicinal. No entanto, agora sua equipe é feita para medir artefatos lendários. O homem diz a ele que, seja o que for, é incrivelmente bom com magia. As palavras são perfeitamente preservadas. Soto entende que ele parece gostar. A garota diz a Soto feliz que ela é incrível e maravilhosa. Então o protagonista diz que tem um pedido. Peça aos trabalhadores que ensinem uma habitação. Ele vai ao mentor Bruce e percebe que ele chamou novamente. O homem ri e arranha a cabeça, desconfortável, aceitando. A filha dele diz a ele que ela é muito terna quando está envergonhada. O pai, a quem sua própria filha chamou de concurso. Bros diz ao garoto para mostrar a ele. Pendure um jabali de uma árvore com uma corda. O protagonista aprecia muito. Para Soto, aprender a ganhar um javali é muito importante, como sangrar, abrir a barriga e obter as vísceras. No futuro, ele gostaria de se dedicar ao gado, então essa habilidade será útil. O protagonista pensa que um prato feito de um animal selvagem é provavelmente a essência da vida pacífica. Catherine percebe que seu pai é radiante de felicidade, e tudo graças a Soto. O garoto ri, envergonhado. A garota explica a Soto que seu pai sempre se importa com ela. Eles tiveram que ter muito cuidado. Lembre-se de quando o garoto perguntou o que aconteceria quando todas as batatas desenterrassem e isso realmente os preocupasse. O homem explica o que fazer mais tarde com o javali e pergunta se está prestando atenção e o protagonista responde que sim. A garota diz que seu pai estava muito deprimido pelo fracasso com o campo e os javalis. Mas quem diria que um homem que bebeu água venenosa do rio poderia dissipar seu desânimo? O protagonista, surpreso, aponta e pergunta se eles falam sobre ele. A garota diz que sim e agradece. O homem explica que agora você tem que deixá-lo secar e perguntar a Soto se ele entendeu tudo. O protagonista, que ouviu tudo, diz que sim. Catherine confessa que ele continuará a ajudá-lo. O garoto fica surpreso, ele deve se concentrar na explicação de Bruce. Tente se concentrar. A garota, autoconfiante, vai dizer algo a ela. Ele diz a ela que ela e seu pai estão muito felizes por tê-lo. Soto fica com o rosto sério. O protagonista promete que ele pode se concentrar. No final, ele esqueceu completamente o que Bruce disse e teve que revisar o que sua magia de memória registrou. A carne pendurada com cordas e o homem diz que eles a penduram na cozinha porque o ar aqui está bastante seco. O protagonista ouve para ele. É verdade que seria melhor fazê-lo, em algum lugar da sombra, mas outros animais poderiam comê-lo. A garota coloca a carne em um fio. O protagonista corta uma peça ao meio e fica surpreso com a gordura que ela tem. Bruce explica que essa carne não será saborosa, por isso não é necessário pendurá-la. O menino entende. A carne gorda tem muita umidade, e é por isso que estraga rapidamente. O protagonista olha para uma peça e pergunta se ele deve tirar a gordura. Embora não, por mais forte que seja, não pode. Bros e Catherine rimos. A garota se aproxima da mesa e pede uma peça. Ele pergunta se ele quer jogá-lo e entrega a ele. A garota abre o repolho com comida e puxa as peças para dentro. O garoto olha para ela estranhamente e diz que é seu almoço. Catherine pisca um olho de alegria e diz que sim, esse é o almoço dela. Ele diz que tudo está pronto e pode se divertir. O garoto pega uma peça pensando que não gosta de carne de porco. A gordura cozida parece farinha. Tente um pouco e fica surpreso. Levante a mão trêmula e grita que ela é muito rica, simplesmente incrível. Ele não sabe nada gordo. Bruce e Catherine olham para ele sorrindo. Bruce explica que, se bem feito, ele solidifica imediatamente e você pode fazer velas ou pomadas curativas com gordura. O garoto pergunta se você pode fazer pomadas e velas. Está surpreso com o quanto pode ser obtido de um único javali. Esta é a vida. 2 dias passam. Catherine toca a carne e diz que tudo acontece como deveria. O protagonista o teste e entende que ele sabe secar carne. É muito mais saboroso do que eles vendem na loja. O homem segura uma pele de javali e diz que, embora esteja seco, ele conhece melhor do que fresco. O garoto fica surpreso com a pele e pergunta se está bronzeado, para mostrá-la. Bruce diz que não vai.
A garota diz que já salvou a carne e Bruce diz que ele e Catherine vão embora. O garoto fica surpreso se for trocar na cidade. Bruce diz que eles vão procurar roupas para ele. Eles encontrarão algo adequado para trabalhar. O protagonista fica impressionado com o quanto eles se preocupam com ele. Bryce sorri e diz que, mesmo que ele tenha o primeiro time, é desconfortável trabalhar no campo. Catherine diz que boas roupas duram muito. O garoto pensa que, neste mundo, as boas roupas custam muito dinheiro. Tudo porque a cultura de algodão não é desenvolvida e as pessoas comuns geralmente têm uma ou duas roupas. Então, no verão, muitos usam apenas roupas íntimas. Por alguma razão, é assim aqui. O protagonista pensa nisso e olha para Catherine, que sorri e diz a ele que ele está olhando para ele muito olhando. O garoto entende que o verão é chamado de estação de amor aqui. No entanto, o protagonista entende que agora é outono e começa a estar frio. O homem diz que tudo está pronto. Ele coloca uma espécie de mochila e diz que as peles de 3 javalis e carne seca devem ser suficientes para mudar de tecido. O protagonista está pensando em algo. Ele diz a Bruce que existem 3 javalis aqui. Não é suficiente? O homem pensa e o garoto se pergunta por que estava em silêncio. A garota diz que realmente precisa procurar roupas para Soto. Ele não quer ir, mas ele entende que eles realmente precisam encontrar pano. O protagonista pensa que, se você pensar bem, por que os semi-humanos como os Ox eram os esbeltos do rei demônio e lutaram contra os seres humanos? É isso que geralmente é dito. Portanto, neste mundo, os semi-humanos geralmente são oprimidos. Mas ele pessoalmente lutou contra os generais do rei demônio e seus subordinados. E, na realidade, a maioria era humana. Eles se tornaram lacaios do rei demônio, com um sorriso no rosto, atacaram seus próprios companheiros. Quantos mortos assim? Portanto, semi-humanos são vítimas de rumores falsos, e não é difícil adivinhar o que os espera. O garoto diz a eles que ele irá ao povo e que ninguém ousará ofendê-los. Bruce pergunta como ele pensa para fazê-lo. Soto levanta o polegar e diz que é um segredo. O homem ri e comenta que, se for, ele pode trabalhar. Então os 3 vão para a floresta à distância, as montanhas são vistas em peso de carga e o garoto caminha levemente. O caminho cheio de perigos levaria uma pessoa comum um dia inteiro. Mas o herói continuou a passagem para a família Ogro. Então eles se sentam para comer juntos. O protagonista diz que agora manterá todas as suas coisas no inventário. O homem suspira e comenta que o fato de sua família ter um novo amigo já é um motivo para a festa. Eles sempre ficarão felizes em vê-lo, mesmo que só venha de tempos em tempos. Catherine anuncia feliz que eles precisam comemorá-lo e que quando eles obtêm o tecido, ela vai costurar roupas confortáveis. O protagonista fica docemente surpreso com o quão gentil eles são. Então eles chegam à cidade e o protagonista fica surpreso que ele seja maior do que pensava. Cerca de 100 pessoas vivem lá. O homem, que a princípio queria lhes desejar o melhor, muda de ideia ao vê-los e pergunta o que eles querem. Busta aponta atrás dele e explica que eles vieram trocar carne e peles. O homem próximo diz que cheira paletó e que, além disso, isso não serve para troca. Catherine pergunta o que o absurdo está dizendo. O homem se inclina para ela e diz que deve verificar. A garota se torna desconfortável e depois se esconde atrás do pai. O protagonista, que está para trás, agarra o ombro do homem. Então, sem mais, ele solta um golpe no estômago, fazendo-o torcer. O homem cai no chão se afogando. Bruce e Catherine olham para ele com um sorriso, e o garoto diz que ficou com raiva e bateu nele sem pensar. O homem tenta dizer algo. Então ele grita furioso com Soto, que pagará por isso. Mas o protagonista coloca as mãos nele e usa a magia do pesadelo infinito. Agora que o homem vai passear pesadelos por 3 dias e ele cuidará daqueles que incomodam Catherine. Eles devem sair. A garota olha para ele silenciosamente no começo, depois assente e continua junto. O protagonista, sorrindo, pensa que essa atitude é simplesmente escandalosa. De repente, alguém grita que existem ogros. O que os demônios fazem aqui? Este é um lugar para os humanos. Pessoas por trás perguntam por que essa escória está aqui. Quem os deixou entrar? Que eles saem. Um homem, rindo, pega uma pedra do chão e a joga contra Bruce, dizendo para ele voltar, mas uma mão para de repente. Então, a mesma pedra voa diretamente para o rosto do homem. O protagonista usou o Bullseye Return Magic. O homem grita. Como você ousa? Que cruel! O garoto pensa que alguém os obriga a jogar pedras, e se receber um golpe, gritam que está errado. Eles devem terminar o assunto rapidamente e retornar. Eles gritam que é um monstro inútil e que um dia um herói o matará. Soto se vira, confuso. Pense nessas palavras. Aqueles que tentam fazer o bem,
que lhe deram a oportunidade de uma nova vida, querem sua morte nas mãos de um herói. O protagonista esperava lidar com isso calmamente, mas ele pode acender um pouco o fogo. As pessoas perguntam por que é tão quente. Eles percebem que o telhado está pegando fogo. Alguns até pensam que o rei demoníaco retornou. O protagonista usa magia de fogo de calor a brasos. O fogo aparece no céu e todos são impactados, incluindo Bruce e Catherine. Soto, tom pomposo. Ele diz a eles que eles devem refletir sobre seu comportamento, eles o farão no inferno. As pessoas fogem. O garoto ri e exige que, enquanto pensam no absurdo, ardam para as fundações. A garota o segura por trás e pede que ele pare. É demais. O menino assente. Ok, ela olha para o céu e pergunta se foi ele quem fez isso. O protagonista deveria atuar como uma pessoa normal. Mas de repente ele ficou com raiva e criou uma bola de fogo cerca de 100 metros de raio sobre a cidade. Bruce fica surpreso que o protagonista faça o fogo desaparecer com um clique dos dedos. Os moradores parecem ter retornado ao passado, quando o rei demônio e seu exército atacaram humanos e estavam à beira da morte. Bruce pergunta o que era isso. O garoto explica que era uma bruxaria comum. O protagonista comenta que esses habitantes são simplesmente terríveis. Como você pode reeducá-los? Bruce diz a ele que sua raça realmente lutou do lado do rei demônio, mas que eles podem obter tudo o que precisam através da troca. E esse é o melhor para o que eles podem aspirar. O garoto, irritante, diz que entendeu algo. Havia muitos humanos nas fileiras do exército demoníaco. Um dos homens diz que é uma mentira, que eles são diferentes daqueles monstros, que não faz sentido para os seres humanos lutar pelo lado dos demônios. Eles se protegem da verdade como é. No entanto, o protagonista é o mesmo. Ele acredita que está certo e que somente ele é puro. Eles são obcecados por dinheiro e poder. Pessoas incompreensíveis. O protagonista pensa que ele terá que cuidar de sua educação mais tarde.